Olá, meus irmãos, tá tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Rubens Siqueira. Estamos chegando mais uma vez com o nosso projeto Para Pensar, com o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Mas antes de iniciar o nosso trabalho, eu venho mais uma vez pedir a vocês para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, acionar o sino de notificações para receber o nosso material toda vez que aqui nos encontrarmos e compartilharem os nossos vídeos com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece e entende que esse trabalho vai levar algum tipo de bem para elas. Fazendo isso, estará ajudando o nosso canal a crescer a cada dia, o nosso material aparecer mais no YouTube. Tá bom, meus irmãos? Dito isso, vamos iniciar o nosso estudo. Bom, como eu falei anteriormente, nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, e hoje o nosso capítulo é o 37, com o título Honras Vãs, né? Nós vamos lendo e vamos já trazendo os nossos comentários. Vamos lá. Ele começa aqui com um trecho de Marcos, do capítulo 7, versículo 7, onde ele escolheu esse trecho, onde diz: em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus, Marcos, capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada, né? Ele está falando que vem nos trazer lição, né, o cristianismo atual, né? Como ele fala lá, em vão, porém, me honram, né? Que honram ao Cristo, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem, não são mandamentos de Deus, né? Então está falando que na atualidade do cristianismo, que a atualidade do cristianismo nos oferece lições profundas relativamente a declarações acima, né? Que os mandamentos, essas doutrinas são humanas, não são do mestre. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens, e levaram ordenações, e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando, na verdade, separatismo e destruição. Então aqui, ele está falando que, como ele está dizendo aqui, que ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Mas está falando que essas doutrinas, né, esse sopro cristão dessas doutrinas, eles vêm pregar, na realidade, o separatismo, não é? E a destruição, que não são realmente, na realidade, os ensinamentos puros do Cristo. Eles podem até falar, eles falam até do Cristo, mas, na realidade, eles pregam o separatismo e a destruição em nome de Jesus. Jesus não veio aqui para isso. Jesus, ele não veio aqui para separar, ele veio para unir. Não é assim? Ele nos ensina a perdoar, a amar o nosso irmão, a respeitar o nosso irmão. E o que a gente ainda vê até hoje
não é? Esse tipo de situação. O embate, a briga, o egoísmo, o ódio, não é? Então, não adianta a gente falar do Mestre. Essas religiões falarem tanto de Jesus e, na realidade, elas pregarem outra situação, trazerem outro tipo de ensinamento para os nossos irmãos, para os homens, né? Isso vem lá desde a época da crucificação do Mestre. Seguindo, os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, religiosos, políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus, né? Todo mundo, religioso, político, né? Reis, todo mundo fala em nome do Mestre. Mas o essencial a gente não vê, que é a prática dos ensinamentos do Mestre. Falar, todo mundo pode falar. Todo mundo pode falar o que quiser. E a prática? O que a gente faz com os ensinamentos que a gente está passando para o outro, para os nossos irmãos? Porque não adianta a gente falar. O conhecimento sem a prática está morto. Não é? É letra morta na nossa mente. O importante é a gente trabalhar isso. O Espiritismo, ele fala isso para nós a todo momento. A todo momento ele passa essa informação. Não adianta a gente chegar, fazer uma palestra, falar bonito, se a gente não dá o nosso exemplo, se a gente não mudar o nosso comportamento, se a gente não deixar o Espiritismo, os ensinamentos do Mestre, entrar dentro de nós, fazendo com que a gente se mova, né, na direção do bem, na direção de Jesus. Não adianta. Falar, mais uma vez, falar qualquer um pode falar. Agora, trabalhar, vivenciar, aí é a coisa mais difícil. E essas mensagens do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós estamos trazendo aqui, vem nos alertar para isso. Vem nos chamar a atenção. Para que a gente não só ficamos falando, né? Para que a gente fale, mas para que a gente também trabalhe isso na nossa vida, que é o mais importante. Seguindo, os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós. Apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer, desse modo, que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Então,
volto a repetir, não adianta se expedirem mandatos famosos, não é? Como está falando aqui. Os príncipes expediram mandatos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. Não adianta fazer isso, né? E não ensinar verdadeiramente, através dos ensinamentos da prática, as mensagens do Mestre. Jesus, quando aqui esteve, ele não escreveu nada. Não escreveu nada. Ele apenas falava e fazia o que ele falava. Falava e exemplificava o tempo todo. Então não adianta a gente ficar ensinando, trazendo mensagens, não é? E trazer um exemplo totalmente diferente. Como ele falou aqui. Ele falou aqui, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Só mudou os nomes. Continua as mesmas coisas. A gente vê isso nos nossos dias, né? No nosso dia a dia a gente vê isso direto, né? Então, gente, fica aqui essa mensagem. Não adianta a gente falar Senhor, Senhor, Senhor e não trabalhar, não caminhar na estrada dele, não seguir na direção dele. Falar em amor e fazer o mal. Falar em perdão e ofender. Não é? Não adianta. Nós temos que procurar trabalhar todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, trabalhar na nossa vida. Botar na nossa cabeça que a prática dos ensinamentos do Mestre é o respeito, que é a fraternidade, a caridade, o perdão, o amor, não é? A compreensão. Trabalhar todos esses tipos de ensinamento nos nossos atos e atitudes, porque eles irão trazer a transformação da nossa alma. Irão trazer luz para a nossa vida e automaticamente luz para a vida dos nossos irmãos. Tá bom assim, gente? Então fica aí essa mensagem. Não vamos ficar falando o nome de Jesus de forma vã. Vamos falar de Jesus de coração, com seriedade, com amor. Vamos mudar a direção na nossa vida. Vamos deixar para trás todo aquele tipo de negatividade para trás e vamos trabalhar no nosso presente um futuro de luz dentro de cada um de nós. Que muitas das vezes a gente reclamamos que o mundo não tem mais jeito, né? Ficamos apontando os dedos, dizendo que esse mundo está perdido, que esse mundo precisa mudar, mas nós temos que ter a real noção que a mudança desse mundo depende de cada um de nós, da nossa prática no bem, no amor e na paz. Tá bom assim? Nós vamos ficando por aqui. A qualquer hora estaremos de volta trazendo mais um tema para o nosso bate-papo. Volto a lembrar mais uma vez para que vocês deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, acione o sino de notificações e compartilhem os nossos vídeos com as pessoas que vocês gostam, conhecem e entendem que esse trabalho vai levar algum tipo de bem para ela. Vamos dar uma força para o canal. Ok, meus irmãos?
Um grande abraço a todos e até uma próxima vez. Que Jesus continue nos envolvendo e nos fortalecendo na nossa caminhada. Fiquem com Deus, meus irmãos.